Eu pergunto para você, você quer ser salvo? E com certeza você está me dizendo, claro que eu quero ser salvo. Mas eu queria que você entendesse hoje que a salvação está condicionada à sua obediência. Opa! Agora a coisa apertou. Então assim, você quer ser salvo? Quero ser salvo. Eu sei que você quer ser salvo. Mas a salvação está condicionada à sua obediência. É sobre isso que nós vamos meditar hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hebreus capítulo 4, versículo de 14 a 16. Capítulo 5, de 7 a 9. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Veja, mesmo sendo filho, versículo 8, mesmo sendo filho, aprendeu o que significa obediência. Ele obedeceu, quanto mais nós devemos obedecer. Agora, versículo 9, mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação. Sim, ele tornou-se causa de salvação eterna para todos, veja, para todos. Causa de salvação para todos os que lhe obedecem. Então a salvação está condicionada à sua obediência. Aquele que é rebelde, aquele que não quer obedecer, está mostrando que não quer o céu. Aquele que não quer obedecer está mostrando que não quer o paraíso. Aquele que não obedece está mostrando que não ama Cristo. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo de 8 a 9. Romanos 5, de 8 a 9. Mas eis aqui uma prova brilhante de amor de Deus por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Deus nos amou muito. Veja, prova de amor. Qual é a prova de amor? A prova de amor é que Ele morreu por você quando você ainda era pecador. Ou seja, você não fez nada para merecer e Ele morreu na cruz por ti. Portanto, muito mais agora que estamos justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. Salvação está garantida para todos. Todos têm acesso a essa salvação. Escuta o que eu estou te falando. Todos têm acesso a essa salvação. Até mesmo os pecadores. Ele morreu para os pecadores. Mas veja, esses pecadores precisam querer se converter. Esses pecadores precisam querer voltar para Ele. Abra sua Bíblia em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro para que, mortos aos nossos pecados, vivamos para a justiça. Então aqui está o segredo. Ele morreu por nós, mas para a gente continuar no pecado? Então veja, Ele morreu para perdoar o nosso pecado. Então Ele morreu para que a gente continuasse pecando? Não. Ele morreu para que agora então, mortos aos nossos pecados, vivamos para a justiça. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus,
mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então você está entendendo? A salvação é para todos. Mas desde que você esteja arrependido dos seus pecados. Desde que você queira fazer a vontade do seu Pai. A vontade de Deus. Por fim, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6, versículo 16. Não sabeis que quando vos ofereceis a alguém para lhe obedecer, sois escravos daquele a quem obedeceis? Então aquele que você obedece, você é escravo dele. Se você obedece o pecado, você é escravo do pecado. Se você obedece a Cristo, você é escravo de Cristo. Quer seja do pecado para a morte, quer da obediência para a justiça. Meu irmão e minha irmã, eu quero que você entenda então a palavra de hoje. A salvação, a prova que Ele nos ama é que Ele deu a sua vida por nós. Ele te ama muito, Ele morreu por você, Ele morreu para te salvar. Agora, para que essa salvação de fato aconteça em mim, Ele tornou-se causa de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Quer a obediência, quer seja do pecado para a morte, quer da obediência para a justiça. A quem você vai obedecer? Você vai obedecer o pecado. Ele pede, você faz? Ai, estou com vontade de fazer isso. E você faz? Ou você vai obedecer a Cristo? Diga aqui nos comentários, eu não quero obedecer ao pecado. Eu quero obedecer a Cristo para poder ser salvo. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.